Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Para muitos, as palavras desse trecho contêm a resposta para uma dúvida muito antiga sobre a criação do mundo. Essa tal mulher realmente era Eva? Ou estamos diante da pista que faltava para mostrar que Adão teve duas esposas? Para quem não me conhece, eu sou Ivan Lima. E neste vídeo eu vou tentar explicar os detalhes por trás da história de Lilith, a suposta primeira esposa de Adão. A contradição encontrada por alguns estudiosos no versículo 27 de Gênesis 1, versículo 27, é ainda mais reforçada pelo capítulo 2, quando são descritas várias características do início do Jardim do Éden. Adão é colocado neste lugar maravilhoso, e Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Por isso, o Criador faria alguém que o auxiliasse e correspondesse. E mesmo depois que o primeiro homem nomeou cada um dos animais, ainda faltava alguém. Depois de colocar Adão em um sono profundo, Deus molda uma mulher a partir da costela do homem. Mas aí eu te pergunto, e aquela primeira passagem? Homem e mulher os criou. E novamente é criada uma mulher no capítulo 2 de Gênesis. Essas duas passagens podem revelar a verdade sobre a criação. A do capítulo 1 fala sobre a primeira esposa de Adão, o equivalente a uma primeira Eva. Já a segunda seria uma nova criatura, feita para atender às necessidades do homem. Mas será mesmo? Antes do período medieval, Lilith não havia sido conectada com a possibilidade de ser uma esposa de Adão. E até mesmo a história dela não conta com uma origem exata. O que muitos acreditam é que a lenda dessa personagem tinha surgido na região da Suméria, ao sul da Mesopotâmia, e que talvez ela tenha sido inspirada em mitos sobre vampiras conhecidas como Lilu, ou mesmo em lendas de súcubos, aqueles demônios noturnos femininos, com o nome de Lilin. E mesmo que ela tenha sido mencionada 4 vezes no Talmud babilônico, que é uma coletânea com textos sagrados judaicos rabínicos, foi só no livro Alfabeto de Ben-Sirá que aconteceu a associação tão polêmica. Esse alfabeto, por sua vez, também está presente no Talmud. Inclusive, não são apenas os detalhes desse primeiro casamento de Adão que são controversos, mas o próprio livro também gera diversas discussões. O alfabeto de Ben-Sirá foi produzido entre os séculos 8 e 11 d.C. e conta com 2 listas de provérbios. Uma em aramaico e outra em hebraico. Só que 2 pontos são curiosos sobre essa obra. O primeiro é que ela é considerada por muitos como um livro satírico. E o segundo é que é um texto anônimo. A discussão sobre isso eu deixo para vocês nos comentários. Mas fato é que, nesse texto, a história completa de Lilith, como a primeira esposa de Adão, é contada. Nela, o casal vivia em constante discussão depois de terem sido criados, a ponto de não concordarem em praticamente nada, principalmente em questões envolvendo relações sexuais. Sendo bem direto nos detalhes do texto, Adão não apenas queria que ela ficasse em uma posição de submissa na vida, como também queria isso no sexo. E a forma mais descritiva de exemplificar isso diz respeito às posições. Enquanto Adão queria se manter por cima, Lilith estava cansada de apenas ficar por baixo. Era simples para ela. Como os dois foram criados da mesma forma, juntos, nada de ter surgido a partir da costela do outro, ambos precisavam ter direitos iguais.
Sem perspectivas de mudanças e de lutar por uma igualdade que provavelmente não viria, Lilith blasfemou contra Adão e, aparentemente, teria voado para o Mar Vermelho, usando seus poderes. Até porque a história do fruto proibido ainda não teria acontecido. Se analisarmos essa versão de maneira teológica, a figura de Lilith não seria, digamos, bem vista para as crenças antigas, já que, em sua maioria, a característica patriarcal era dominante. Seja como for, Deus não ficou contente com a atitude de Lilith e mandou 3 anjos para trazerem ela de volta ao Jardim do Éden: Sanvi, Sansavi e Samangelaf. Ao que parece, Lilith teria tido relação com demônios nesse meio tempo, o que acabou gerando filhos. E quanto ao retorno, ele poderia ser feito à força, caso ela não concordasse em partir por livre e espontânea vontade. Após matarem os filhos da personagem, os anjos não conseguiram convencê-la a retornar, e muito menos tiveram forças para fazer com que ela obedecesse. Ao invés disso, uma espécie de acordo foi firmado entre as partes. Lilith disse que sabia que Deus a havia criado somente para afligir bebês recém-nascidos com doenças fatais e que teria permissão para atacá-los durante os primeiros 8 dias após o nascimento. Isso no caso de meninos. Já em relação às meninas, ela teria 12 dias para fazer o que bem entendesse. Só que os anjos a fizeram jurar que ela não faria nenhum mal aos bebês que estivessem com um amuleto onde estaria o nome dos 3 anjos. O trato foi firmado, mas a história não acabou. Algumas versões ainda apontam que foi ela quem se transformou em uma serpente e, direto da árvore do conhecimento, convenceu Eva a comer o fruto proibido, ou seja, o chamado pecado original. Teria sido cometido como uma forma de Lilith abrir os olhos de Eva para a busca pela independência. O resultado? Muitas crenças acabaram usando a história da primeira esposa de Adão para condenar as mulheres que desobedeciam ao marido e buscavam liberdade sexual. E aqui entram alguns pontos que eu não falei para vocês. A concepção de Lilith, por ser ainda mais antiga do que os possíveis indícios encontrados na Bíblia. Por exemplo, talvez o registro mais antigo dessa personagem tenha sido encontrado em um poema épico da Mesopotâmia, chamado Epopeia de Gilgamesh. E o curioso é que esse texto é considerado a obra da literatura mais antiga da história da humanidade, datado de cerca de 2000 anos antes de Cristo, e que conta com uma menção a um dilúvio muito similar à narrativa bíblica. Nessa epopeia, existe uma provável menção de uma demônia, que seria Lilith. E além disso, no século 7 a.C., algumas gravuras dos amuletos de Aslan-Tash também conteriam a personagem. O que eu quero dizer com isso tudo é que essa figura provavelmente não foi inventada depois de Cristo, mas provavelmente já estava pairando a história séculos antes e, por algum motivo, não foi considerada na versão oficial dos fatos. Gênesis, capítulo 2, versículo 23. Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Percebe a forma da escrita? Esta, sim, é osso dos meus ossos. Há quem diga que esse trecho é outra prova de que uma primeira parceira para Adão havia sido criada anteriormente. E para te surpreender ainda mais, existe a possibilidade de Lilith não ter sido excluída completamente das Escrituras Sagradas. O livro de Isaías, capítulo 34, versículo 14. Criaturas do deserto se encontrarão com hienas e bodes selvagens balirão uns para os outros.
Ali também descansarão as criaturas noturnas e acharão para si locais de descanso. Eu sei que eu não falei a palavra Lilith em nenhum momento do trecho. Mas não é a versão em português que interessa aqui, mas sim a versão hebraica. Originalmente, Lilith, em hebraico, acabou sendo traduzido para criaturas noturnas. E alguns estudiosos do assunto deixam de lado a possibilidade do profeta estar se referindo a deuses e demônios, já que logo antes ele fala sobre animais selvagens e animais comuns do nosso mundo. Sem falar que tanto Gênesis quanto Isaías são textos para lá de antigos, que passaram por diversas traduções e provavelmente alterações com o passar dos séculos. Só que é curioso que um termo como esse tenha permanecido. Não acha, não? Fato é que Lilith já foi interpretada de diferentes maneiras pelos povos antigos. Alguns pensavam que o canto de uma coruja era um sinal de que ela estava próxima, já que grupos católicos chegaram a popularizar a imagem dessa figura durante pesquisas sobre demonologia no século XIV. E com o passar do tempo, ela começou a ser relacionada com sereias, aves noturnas, bruxas e até mesmo com a mãe dos vampiros. Inclusive, a própria crença Wicca possui uma abordagem sobre Lilith. De acordo com a filosofia, é possível invocá-la para fazer pedidos. Pedidos relacionados com sabedoria, poder, magia, sexo e igualdade. Mesmo que o Concílio de Trento, lá do século XVI, tenha trocado o termo Lilith no livro de Isaías, por exemplo, para Ibis, parece que a tentativa de apagar Lilith da história não foi completamente bem-sucedida. Mesmo representando um perigo para os moldes patriarcais, ela continua sendo um símbolo em filosofias que a estudam. Um símbolo de liberdade. Agora me conte aqui embaixo o que você acha de tudo isso e até o próximo vídeo. Um grande abraço, tchau.